Oi, gente, tudo bem? Trouxe aqui para vocês mais um bônus de leitura de rótulos na prática, né? Nas nossas conversas lá no grupo, surgiram algumas dúvidas muito bacanas e eu quis trazer para vocês em vídeo porque fica mais fácil para explicar. É quase impossível a gente falar de todos os ingredientes, né? E com o tempo, mais ingredientes vão sendo estudados e com isso mais ingredientes polêmicos pode aparecer e ao mesmo tempo que uns que já são polêmicos pode ser que não seja tão ruim assim. Então, assim, não é uma ciência exata, né, o que a gente está estudando. Pode ter muita mudança, muita pesquisa, muita coisa ainda para se analisar. Aqui eu quero trazer para vocês os últimos questionamentos que vocês trouxeram, mas que dentro desses questionamentos que eu vou falar, serve para vários outros ingredientes. O que é o mais importante disso tudo? É vocês sempre estudarem. Talvez nem tudo eu consiga responder de imediato para vocês, mas vocês podem procurar artigos científicos que falam sobre determinado assunto e a gente trocar essa ideia lá no grupo, tá? O manual foi feito exatamente para isso, para abrir a nossa cabeça, para abrir a nossa mente, para a gente entender de tudo isso, de todo essa beleza limpa, né, tão complexa que é. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que é muito satisfatória, né? Não sei se vocês sentem assim, mas a partir do momento que eu comecei a estudar mais sobre isso, eu gosto de entender o que eu tô usando. Eu tenho autonomia, né? Eu me sinto segura do que eu tô usando porque eu sei o que eu tô passando na minha pele. Então, enfim, vou escolher dois produtos aleatórios. Um foi o protetor da Cor e o outro foi o protetor da Pink Chic, que eu vou fazer aqui com vocês a leitura pelo Ingred. E aí, dentro dessa leitura, vão ter alguns ingredientes que vocês me questionaram, que eu vou falar melhor sobre eles. E vou falar também sobre o alumínio, que vocês me questionaram, e algumas outras coisinhas citadas lá no grupo por vocês. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, vou deixar aqui do lado pra gente ir fazendo isso junto, né? Como eu sempre indico para vocês para fazer essa análise, vocês printam no site a composição, porque nem sempre quando vocês escaneiam no rótulo vai aparecer. Então, às vezes vocês escaneiam esse ingrediente e aí quando vocês vão ver não aparece nenhum ingrediente ruim, mas na verdade é porque o aplicativo não conseguiu ler. Não é porque o ingrediente é bom, tá? Porque às vezes alguns produtos naturais que vocês fizerem isso, que vocês printarem a composição, realmente vai aparecer que não tem ingrediente ruim. Então, nesse caso, aí sim é real, tá? Mas no caso de que vocês já sabem que é uma marca polêmica e deu 0 lá, pode saber. Então, vamos lá. Já entrei aqui no aplicativo, já printei, né, a composição. Então, vamos começar pelo da Cor. É um protetor natural, né? Vocês já sabem, é uma marca que eu sempre indico aqui. Mas apareceu alguns ingredientes lá que vocês me questionaram, que eu quero trazer aqui para vocês o motivo dele. E aí apareceu aqui, ó, o dióxido de titânio e o óxido de zinco, né? O óxido de zinco aqui tá verde, nem sei por que ele apareceu. Mas vamos lá olhar ele. O óxido de zinco, ele é considerado seguro na forma de tanto na forma de nanopartícula quanto na forma não nano. Vou aproveitar para falar disso pela questão do nano. Sempre que vocês verem uma fórmula escrito nanopartículas, vocês têm que analisar o que tá ali naquele nano. O que é nano, na verdade, né? Essas nanopartículas são partículas minúsculas que eles penetram muito mais facilmente na pele. Então, por exemplo, se vocês olham lá um produto com nanopartículas de vitamina C, por exemplo, isso é ótimo, porque a vitamina C ela vai penetrar ainda mais na sua pele e os benefícios vão ser ainda melhores. Porém, muitos protetores solares começaram a colocar lá nanopartículas, só que isso é péssimo, porque o protetor químico, ele já é ruim, né, como a gente já falou, da oxibenzone e alguns outros, e aí se você coloca em nanopartículas, aquilo fica ainda pior. Então, muitas vezes a gente vai ver aqui nos ingredientes que ele é seguro desde que não aplicado em nanopartículas, que é também o caso aqui do dióxido de titânio. Que aí tá escrito aqui, ó, cuidado com esse ingrediente, é seguro desde que não apareça na forma de nanopartículas, que é exatamente isso que eu falei. Porque se ele é usado em nanopartículas, ele vai ser absorvido e aqui ele tá falando que ele é cancerígeno. Então, muitas vezes a gente só olha lá o ingrediente vermelho e laranja e aí fala, é ruim. Depende, então sempre vocês têm que avaliar. Se ele tá ruim dentro de um produto que você já é desconfiada, tipo L'Oréal, La Roche, provavelmente ele é ruim mesmo, né?
Mas, no caso de um produto natural, que você já sabe que o produto é bom, você precisa ali avaliar o motivo que ele tá ali. No caso do dióxido de titânio também, ele pode aparecer muitas vezes em vermelho porque ele é ruim, principalmente se inalado. Aí ele é péssimo, porque pensa, se você tá no nanopartícula, ele tá sendo absorvido pela pele de uma forma intensa, em pó, por exemplo, ele vai ser inalado. Então isso sim é nocivo. Mas no caso dos protetores naturais, vocês vão ver que praticamente todos vão ter tanto óxido de zinco, tanto dióxido de titânio, porque são os protetores físicos, né? São eles que protegem. E aí, principalmente em marcas que têm esse residual branco, as moléculas são muito grandes, então assim, não tem perigo mesmo. Agora vamos aqui pro protetor da Pink Chicks, que eu quero falar de um outro ingrediente também que vocês me questionaram. Vamos lá. Então, mesma coisa, eu também já printei. E aqui já aparece bastante ingrediente, né? A Pink Chic a gente já conversou que ele é o mesmo dono da Kind, né? Então, assim, não entendi por que eles fizeram duas marcas. Eu acho que a Pink Chic já tinha fama no mercado e aí eles quiseram criar uma outra marca mais limpa, tá? Eu acho muito esquisito esse tipo de marca, assim, que faz dois produtos sendo o mesmo dono, porque se a marca tem, gente, uma mentalidade mais sustentável, uma mentalidade de um produto mais natural, de cuidado com a natureza, de cuidado com a saúde, é estranho que ela tenha dois produtos de propostas tão diferentes. Mas enfim, esse não é o caso agora. Então vamos lá. Então entra aqui também o dióxido de titânio, que é um protetor físico. O bom desse protetor é que ele não tem os piores protetores químicos, né? Que é a oxibenzona e tudo mais. Mas aqui a gente já encontra o triazone, que o triazone já é um disruptor endócrino. Inclusive, tá até escrito aqui, ó, mulheres com plano de ter filho, gestante, bebê e criança não devem, em nenhum caso, ainda tá escrito, em nenhum caso, usar filtro celular com esses filtros químicos, pois podem influenciar o desenvolvimento físico e psicológico do bebê. Que no caso da Pink Chic, a gente sabe que não é um protetor físico, é um protetor químico, né, por conta desse ingrediente. Então, mesmo que não tenha oxibenzona, tem outros ingredientes ruins. Então, a gente, às vezes, a gente foca muito em um ingrediente só, como é o caso dos parabenos, e acha que tá escrito lá não tem parabeno, que ele é bom, né? E as marcas já entenderam isso, né? Como a gente já conversou. Então, isso vai acontecer também com a oxibenzona, porque tá se falando muito dela. E só que eles colocam outros ingredientes aqui, que são filtros químicos, que são tão ruins quanto. A questão do perfume eu já comentei com vocês, porque o que acontece com perfume, né? Vou mencionar de novo que é importante. As marcas não são obrigadas a falar o que contém nesse perfume. As marcas naturais, se vocês questionarem, elas vão falar para vocês o que é, o que está incluso. Mas por uma questão também de sigilo, né, da fórmula, elas não precisam falar porcentagem nem nada, tá? Elas têm essa garantia. Porém, dentro desse perfume, no caso de marcas convencionais, pode ter lá fitalatos, pode ter chumbo, pode ter metais pesados, pode ter os parabenos, pode ter o que eles quiserem dentro desse perfume, a gente não vai saber. Por isso que a gente indica tanto de evitar o perfume, não é só pela questão alérgica, porque muitas vezes o perfume é o que causa alergia, né, nas pessoas com pele sensível. Mas muitas vezes a alergia, no caso, é o de menos, porque o que tem de ingrediente ruim dentro daquela fórmula a gente nunca vai saber. Então é melhor evitar. Outro questionamento, né? Que vocês colocaram lá no grupo: as PEGs. O que acontece com as PEGs? A PEG é um ingrediente muito polêmico e vocês vão encontrar PEG sempre associado com um número. O que são esses números? Quanto maior o número, maior o tamanho da molécula, tá? Eu tô explicando aqui de uma forma bem resumida para ficar mais fácil pra gente entender. Mas aqui no caso das PEGs é bem mais complexo. Então, o que acontece? As PEGs menores, elas podem estar contaminadas, né? Elas têm maior risco de contaminação, maior potencial de absorção com a sua pele também. Então, a gente sempre fala que a marca pode falar que não é contaminada, que faz isso, faz aquilo, mas ela também não tem como garantir essa pureza das PEGs, sabe? Então, por isso que a gente indica evitar PEG nos ingredientes. E além disso, as PEGs elas servem para aumentar a absorção dos outros ingredientes. Ou seja, se tem uma PEG no produto que é ruim, e assim como o EDTA, tá? Os dois têm praticamente a mesma função. Se a PEG tá no produto que já é ruim,
ele vai aumentar ainda mais a absorção. No caso aqui, por exemplo, ele vai aumentar a absorção do perfume e do triazone, que já é um disruptor endócrino. Então, vamos evitar a PEG. Agora, o tocoferil acetate. Aqui tá falando assim, evitar em produtos cosméticos é a vitamina E sintética produzida usando hidroquinona, uma substância tóxica e irritante com potencial carcinogênico. Esse tocoferil, ele pode ser tanto de origem sintética quanto de origem vegetal, né, que é de alguns óleos vegetais. No caso da origem sintética, ele é sim nocivo, mas a maioria, praticamente todos os ingredientes, os produtos naturais, eles vão ter a vitamina E, porque a vitamina E é um conservante natural. Então, assim, aqui também vai depender, porque se vocês encontram a vitamina E, que é o tocoferil acetato, num produto natural, ele vai ser interessante, ele vai ser bom, né? Mesma coisa, vocês podem questionar a marca se vocês quiserem, qual que é a origem, se é a origem sintética ou se é a origem natural. Porque no caso da natural não tem perigo nenhum, vocês podem usar. Então, em alguns aplicativos, se vocês olharem outro aplicativo, ele vai aparecer como laranja ou até em verde. E aí foram esses ingredientes que eu quis analisar dentro desses produtos para ir falando para vocês. Mas tem algumas outras questões aqui que eu quero trazer para vocês. A questão de alguns ingredientes que aparecem lá como alimentação, que é a mesma questão, por exemplo, o dióxido de titânio mesmo, tá? Dependendo da forma da molécula, você pode usar que é seguro. Mas no caso de inalação, ele é perigoso. E a mesma coisa com a alimentação, porque se você ingere determinados ingredientes, ele é péssimo, ele é horroroso. Mas dependendo se você passa na pele, não tem problema nenhum. Então aqui, gente, a gente vai ter que analisar caso a caso. É impossível colocar para vocês todos os ingredientes. Na maioria, né, vamos colocar assim, no geral, o ingrediente que tá como nocivo, mas tá escrito lá alimentação, ele não vai ser nocivo para sua pele. Mas, novamente, o que a gente precisa sempre é não analisar o ingrediente como uma coisa só. Analise sempre como um todo. Ele tá no quê? No produto de uma marca convencional, ele tá numa marca natural. Esse produto é para o cabelo, esse produto é para os olhos, porque isso também, gente, eu falo muito para vocês, porque, por exemplo, se vocês passam um produto no fio, o fio é tecido morto, ele não vai ser absorvido na sua pele. Porém, se você tem um tônico capilar, por exemplo, que é cheio de ingrediente ruim, que vai direto no seu couro cabeludo, que vai ser absorvido, isso aí já é péssimo. Então é por isso que a gente precisa ter essa malícia, esse discernimento para poder analisar caso a caso. E por último, eu quero trazer aqui para vocês o alumínio. O alumínio, ele não tá só numa forma de hidróxido de alumínio, que é o alumínio ruim, né? Que a gente vê que tem casos de câncer de mama e tudo mais. O alumínio tem várias variações. Por exemplo, o desodorante de pedra, ele é o alumínio potássio. Se você ver a composição dele, tá escrito lá, alumínio potássio. Eu já tive seguidoras que me mandaram lá falando que eu tava vendendo, que eu tava indicando produto que tinha alumínio, e me xingou de tudo quanto é nome, falando que era um absurdo, que eu era uma fraude, enfim. Eu tive que mandar pesquisas e pesquisas para ela comprovando de que aquele alumínio não era nocivo, e mesmo assim ela não acreditou. Mas, enfim, aquela pedra é o alumínio potássio na forma bruta, não é partículas nano, não é nada, é a pedra mesmo que vai ser, ela vai meio que derretendo na sua pele enquanto você põe em contato com ela, que vai ser antibactericida, que vai ajudar ali no controle do odor, do suor, enfim. Então é isso, gente. Essa é uma aula um pouco resumida, porque não dá, né, como eu falei, para trazer todos os ingredientes, mas espero que a gente pontuando esses ingredientes que eu falei, que geralmente são os mais, que a gente tem mais dúvida, vocês consigam entender a forma de pensamento, né? A gente não pode se limitar a uma coisa só. Ah, é sem parabeno, é sem alumínio, então o produto é bom, né? Tem vários produtos aí, como, por exemplo, o desodorante da Giovanna Baby, que eles colocam um zero gigantesco, um 0% alumínio, ou 0% parabeno, mas ele tem outros ingredientes ruins, ele tem perfume. E aí, no caso, por exemplo, da axila, que nós mulheres depilamos, você às vezes passa gilete ali, de repente você passa um aerosol que seja com perfume, com ingrediente que você nem sabe o que é, e isso sim é muito perigoso para a saúde. Espero que esse vídeo tenha clareado um pouco as dúvidas de vocês. Estudem o manual, leiam, consultem sempre, porque tem muita informação valiosa lá.
Tem ingrediente lá que realmente não tá incluso lá, porque são muitos ingredientes polêmicos, gente, são muitos. E à medida que vai passando os anos, como eu falei, vai surgindo mais. Então, sempre podem trazer esse questionamento no grupo ou aqui, que a gente vai conversando. Sempre que possível, eu vou atualizando vocês sobre novos ingredientes, tudo que for acontecendo aí na Beleza Limpa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijo!